Olá, pessoal! Sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o período de transição da Idade Antiga para a Idade Média, conhecida por muitos historiadores, como Antiguidade Tardia. Vamos para o vídeo? Lembrando, pessoal, esse vídeo é tanto para alunos do ensino fundamental quanto alunos do ensino médio. Então, vamos prestar atenção nesse vídeo. A transição da Idade Antiga para a Idade Média, também conhecida, como eu já falei, Antiguidade Tardia, foi um momento de significativas transformações culturais, políticas e sociais, tanto na Europa, onde os principais acontecimentos foram realizados, quanto em outras partes do mundo. Este processo foi marcado por uma série de eventos que moldaram o panorama histórico e determinaram, pessoal, o início de uma nova era. O declínio do Império Romano do Ocidente, culminando na sua queda de Roma em 476 d.C., é frequentemente considerado o marco inicial da Idade Média. A Idade Média é um período, pessoal, da história da Europa entre o século V até o século X, então aí é quase 1000 anos de história, é um período bem longo. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna, com a queda de Constantinopla, que seria o Império Romano do Oriente. A Idade Média é um período intermediário na divisão clássica da história ocidental, em 3 grandes períodos, que é a Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna, sendo frequentemente dividido esse período da Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E um fato importante, pessoal, que aconteceu durante esse período foram as invasões bárbaras. Lembrando, pessoal, bárbaro nesse período aqui é todos os povos que não falavam latim, que é a língua oficial dos romanos, e não pertenciam ali, à comunidade romana, tá bom? Foram eventos-chave, que durante esse período de transição. Por exemplo, em 410 d.C., Roma foi saqueada pelos visigodos, liderados por Alarico. Em seguida, aconteceu o saque em Cartago, pelos vândalos em 455, e a queda final de Roma aconteceu para os ostrogodos em 476 d.C. Esses eventos desempenharam um papel significativo na desintegração do Império Romano do Ocidente. Um outro evento crucial na transição da Idade Antiga para a Idade Média foi a ascensão do cristianismo. Durante os séculos IV e V, o cristianismo tornou-se a religião dominante do Império Romano. E com o Édipo de Milão, em 313 d.C., que concedeu a liberdade religiosa a todos os cristãos, a Igreja desempenhou um papel central na preservação do conhecimento clássico. O que seria esse conhecimento clássico? A história de Roma e da Grécia, e na preservação também de serviços sociais e a estabilização de comunidades em meio ao declínio imperial. Durante a Alta Idade Média, verifica-se a continuidade dos processos de despovoamento, regressão urbana e invasões bárbaras iniciadas durante a Antiguidade Tardia. E os bárbaros, pessoal, formaram novos reinos, apoiando-se na estrutura de todo o Império Romano que eles herdaram. No século VIII, pessoal, o norte da África e o Médio Oriente, que tinham sido parte do Império Romano do Oriente, tornaram-se territórios islâmicos, depois de sua conquista por sucessores de Maomé. O Império Bizantino sobrevive e torna-se uma grande potência. No Ocidente, embora tenha havido alterações significativas nas estruturas políticas e sociais, a ruptura com a Antiguidade não foi completa, e a maior parte dos novos reinos incorporaram o maior número possível de instituições romanas pré-existentes. Com isso, o cristianismo disseminou-se pela Europa Ocidental e assistindo a um grande surto de edificações e novos espaços religiosos.
Durante os séculos 7 e 8, os francos, governados pela dinastia carolíngia, estabeleceram um grande império que dominou grande parte da Europa Ocidental até o século 9, quando se desmoronaria, né, perante as investidas dos vikings ao norte, os mirales ao leste e os sarracenos ao sul. A transição também testemunhou a ascensão do sistema feudal. Com a desintegração do poder central, as comunidades locais buscavam maior segurança. E aonde eles encontraram essa segurança? Na ordem dos senhores feudais. O sistema feudal era caracterizado por uma estrutura hierárquica, né, com um rei no topo, em seguida pelos senhores feudais, vassalos e camponeses. A terra desempenhava um papel crucial na relação entre os senhores e os vassalos, conhecido como vassalagem, estabelecendo, né, as bases, né, para a economia e também na estrutura social medieval. Durante a Baixa Idade Média, teve início, mais ou menos, né, no ano 1000, verifica-se, né, aqui na Europa um crescimento demográfico muito acentuado, graças a um renascimento comercial e à medida de inovações técnicas, né, e agrícolas que permite maior produtividade do solo e colheitas mais fartas, denominada de rotação de culturas, onde dividia-se o feudo em 4 campos e rotacionava culturas, deixando sempre um período para a terra descansar. Durante esse período, pessoal, que se inicia, né, e consolida 2 estruturas sociais que dominavam a Europa, né, até o Renascimento. A primeira estrutura, né, foi o senhorialismo, né, que era a organização de camponeses em aldeias, pequenas aldeias, né, que pagavam renda e prestavam vassalagem ao nobre. A segunda estrutura, pessoal, ficou mais conhecida, foi o feudalismo, uma estrutura política em que cavalheiros, né, e outros nobres de estatuto, lógico, inferior prestavam serviços militares aos seus senhores, recebendo como compensação uma propriedade senhorial e o direito de cobrar impostos em determinados territórios. Um outro fato importante, pessoal, para essa época foram as cruzadas. A sua primeira, né, foi em 1095 e representavam a tentativa da cristandade em recuperar, né, dos muçulmanos o domínio sobre a Terra Santa, tendo chegado, né, a estabelecer alguns estados cristãos até no Médio Oriente. A vida cultural foi dominada pela escolástica, né, uma filosofia que procurava, né, e que procurou unir a fé à razão, e pela fundação das primeiras universidades. A obra de São Tomás de Aquino, né, a pintura de Giotto e a poesia de Dante e as viagens de Marco Polo e a edificação das importantes catedrais góticas estão entre as mais destacadas façanhas do homem nesse período. Embora a transição da Idade Antiga para a Idade Média seja frequentemente vista como um período de declínio da sociedade, é importante notar, pessoal, que também foi um período de adaptação e também transformação. As instituições romanas foram substituídas por estruturas mais descentralizadas e novas formas de organização social emergiram. Os 2 últimos séculos, por exemplo, da Baixa Idade Média, ficaram marcados por várias guerras, adversidades e também catástrofes. A população foi dizimada por sucessivas, né, carestias na alimentação e também de pestes. Só a peste negra foi responsável pela morte de mais de 1/3 da população europeia entre 1347 a 1350. O grande cataclisma do Ocidente veio no seio da Igreja, que teve consequências profundas na sociedade e foi um dos fatores que tiveram, né, na origem de inúmeras guerras entre os estados. Assistiu-se também a diversas guerras civis e revoltas populares dentro dos próprios reinos. O processo cultural e tecnológico transformou por completo a sociedade europeia, incluindo, né, nessa parte final da Idade Média. Desde o Renascimento, a Idade Média tem sido repetidamente condenada por uma era obscura de tirania, violência, declínio econômico, degeneração moral e confusão política.
Só a partir do romantismo, no século XIX, o período passou a ser reavaliado e muitos dos seus aspectos têm sido revalorizados, né? Mas nem sempre, né, com um juízo crítico e imparcial de valor, persistindo muitos dos estereótipos, né, e preconceitos que caracterizam, né, a historiografia, né, desse período e que ainda definem, em larga medida, a visão sobre a Idade Média na cultura popular. Leituras distorcidas e falseadas de seus valores, costumes e tradições também têm sido usada para legitimar, pessoal, ideologias messiânicas, pseudocientíficas, extremistas de natureza política e cultural. Apesar dessas distorções, os assuntos medievais têm atraído uma legião de simpatizantes, têm dado inspiração para romances, filmes, documentários e outras produções, né, e acervos de arte, e literatura e arquitetura medieval, se tornou importante tradição turística em muitos lugares da Europa. E o tema já produziu uma vasta bibliografia acadêmica que não para de crescer. A transição da Idade Antiga para a Idade Média foi um processo complexo e multifacetado, marcado por eventos, né, catastróficos, como as invasões bárbaras, o desenvolvimento cultural, com a disseminação do cristianismo também. Essa transição, pessoal, não representou uma mudança abrupta, né, da sociedade, mas sim um período de transição gradual que lançou as bases para a Europa medieval e estabeleceu os alicerces para uma sociedade medieval e feudal, que será o tema da próxima videoaula. Muito obrigado por ficar até aqui assistindo ao vídeo. No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre a Idade Média e a formação da sociedade feudal. Então compartilhe, comentem o que vocês mais gostaram nesse vídeo e deixe seu like para ajudarmos no engajamento, né, desse trabalho que eu faço aqui junto com vocês. Valeu, pessoal! Até a próxima!